obrigada por terem aceitado o convite para estarem connosco e realmente deixem-me dizer-vos que aqui o meu painel, antes de começarmos a nossa conversa, já estavam os quatro muito animados ali a trocarem umas ideias e como isto é sempre muito flexível, eu vou fugir do guião e não vou começar pela primeira pergunta que tinha aqui programada para fazer, porque vou pegar em algo que o Vítor Cotovil disse aos nossos convidados, que era nós hoje, e porque estamos a falar de qualidade de vida e de bem-estar, o Vítor dizia há pouco que nós vivemos numa sociedade dos 3V. Quer explorar connosco um bocadinho esse conceito? Sim, costumo de facto dizer isso, não no sentido de ter aqui um raciocínio manicaísta e diabolizar as coisas, mas no sentido de nos chamar a atenção a todos para, numa era das tecnologias digitais, como é que nós conseguimos calibrar aquilo que é a oferta cada vez maior de informação e de volume, ou seja, o 3V quer dizer velocidade, volume e o risco de vazio existencial. É isto que quer dizer os 3V. O quarto V, que eu costumo dizer para compensar isto, é resgatarmos os valores relacionais e educacionais. A Simone Weil dizia uma coisa, que em vez de ser o princípio era o verbo, devia ser o princípio é a relação. Eu acho que ela tinha razão. O princípio é a relação. Isto para dizer o quê? E também digo que às vezes é uma sociedade 3C, concorrencial, competitiva e de consumo. Não há problema, o consumo está aí. O hiperconsumo e o risco que isso representa, um filósofo francês ainda vivo, o Gilles Lipovetsky, falava do hipermodernismo, do hiperconsumismo, do hiperindividualismo. Estes são os desafios que eu acho que a sociedade atual tem, que é como é que regula aquilo que obviamente que é incontornável, que é nós estarmos sempre ligados a ecrãs, e como é que a ecranização não nos faz só correr riscos de obesidade física, mas de obesidade digital. Há um risco neste momento de obesidade digital e, portanto, se calhar, nos nossos filhos dá jeito termos fazer de vez em quando uma dieta digital. Reforçando sempre o que as tecnologias têm para dar, elas têm para dar muito, mas nunca de uma forma desregulada, nunca de uma forma descalibrada. Porque senão o que é que acontece? Eu gosto muito, estava a dizer nessa conversa que estava há bocado a ter com os colegas, eu gosto muito de um sociólogo que morreu há 2 anos, que é o Zygmunt Bauman, e quem conhecer conhece, quem não conhecer vá à procura, porque é muito interessante, que fala de uma coisa que faz uma diferença entre a modernidade sólida e a modernidade líquida. A modernidade sólida é aquela que decorre a seguir à Revolução Francesa, à Revolução Industrial, ao Iluminismo, que é o modelo científico, a racionalidade, e a modernidade líquida é aquela que depois de maio de 68 começa a acontecer em que tudo é mais fluido, tudo é menos certo, tudo é mais instável. E mais imediato e rápido. E mais imediato e rápido. À distância de um clique. Nós agora temos, em vez de ter relações reais, temos relações digitais e até somos muito corajosos. Temos a chamada, que eu chamo a coragem do teclado. Clicamos bem, não é? Se calhar clicamos melhor do que olhamos, não é? Eu dizia, mesmo agora no fim dizia, uma coisa fundamental, não há nada que substitua a relação, não há nada que substitua a nossa capacidade empática. É fundamental que quem tem responsabilidades educativas não perca a possibilidade de treinar nos nossos descendentes aquilo que é a capacidade empática, e a capacidade empática é aprendida através de neurónios espelho que nós temos no nosso cérebro, mas para isso nós temos que olhar para o outro. Se não olharmos para o outro, os outros são opacos. Para os outros serem transparentes temos que olhar, temos que ver aquilo que é a comunicação não verbal. Eu dizia que é muito fácil agora, eu zango, mas verdadeiramente não tenho emoções com isso, porque eu dilito a fotografia. Mas, ou desamiga, não é? Agora, ou desamiga com uma facilidade enorme. Veja qual é a diferença entre dilitar uma fotografia e rasgá-la. Rasgar, ouve-se, sente-se, palpa-se. Os canais sensoriais estão todos ligados e, portanto, apesar de podermos dilitar, não podemos ou não devemos perder a oportunidade de sentir quanto custa rasgar, quanto custa a dor do outro pelo comportamento que eu tenho ou não tenho. Está muito em cima, o Tolentino Mendonça diz que nós não estamos numa crise de crença, estamos numa crise de pertencer. E isto é tão fundamental, que há um homem da minha área, que está vivo também ainda, tem 80 e tal anos, um psiquiatra chamado Boris Cyrulnik,
que trabalhou com crianças sem família, resultado das guerras, e dizia a única coisa que está na cabeça das crianças sem família é pertencer, quererem pertencer. O sentido de pertença. A qualidade de vida não é só estilos de vida, é pertencer, é fazer parte, é ser reconhecido, é ser valorizado. E para isso precisamos da comunicação, também da digital, mas da real. Sim, da real, onde olhamos uns para os outros e onde também criamos aqui muita empatia. E já vamos precisamente falar sobre a questão da educação e das crianças e da necessidade de brincar, Frederico, mas antes disso, com todas estas exigências de uma sociedade do 3V, do imediatismo, se calhar também em alguma falta de valores, acha que nós estamos aqui numa espécie de uma era de super-homens e de super-mulheres em que temos enormes exigências e em que temos que ser bons em praticamente tudo? Isso é uma pergunta muito, muito interessante e que tem, do meu ponto de vista, uma resposta paradoxal. Porque se por um lado às crianças desde uma tenra idade lhes é exigido um conjunto de aprendizagens a um ritmo frenético que contraria muitas vezes aquilo que é o seu ritmo próprio e biológico para aprender, para atingirem uma série de expectativas muitas vezes criadas pelos seus pais, pelos seus meios socioculturais onde estão inseridas, ao mesmo tempo não é dado condições às crianças para que elas, enquanto são crianças, sejam super-heróis e super-heroínas. Porque é como se a febre fosse tanta de que as crianças têm que ser tão aptas para vir a resolver problemas muito complexos, e o mundo hoje em dia é um sítio muito complexo, tal como foi sempre. O nosso planeta é um planeta hostil e, portanto, é um planeta que exige que o ser humano, tal como os outros animais, tenham que se adaptar aos desafios que vão surgindo. Há muito aqui esta ideia de que eu posso fazê-lo, formalizando muito aquilo que são processos de educação, e isso retira tempo, espaço e oportunidade para as crianças poderem, entre elas e na sua relação com os adultos, sendo elas agentes do seu próprio caminho e da sua própria construção e da sua própria ação, entre elas fazerem essas descobertas. Quando fazem essas descobertas, dessa maneira, aprendem o que é adaptar-se a fenómenos mais complexos, sentir a frustração na impossibilidade de conseguir resolver problemas, pedir ajuda ao outro, reconhecer que, por exemplo, no espaço que lhes é próximo e que lhes é significativo, seja na escola, seja junto às suas áreas residenciais, poder, por exemplo, pedir ajuda, saber, perante uma complexidade de estímulos que lhes são apresentados, fazer a inibição de alguns desses estímulos para poder fazer então outro tipo de escolhas. Portanto, por isso é que eu digo que isto é um bocado paradoxal, e muitos adultos têm uma visão hoje em dia, e os nossos estudos na faculdade assim o têm demonstrado, que de facto as crianças têm que ser sujeitas a esta carga excessiva e que no fundo está a contribuir para, e por exemplo recentemente até vinha uma notícia no New York Times sobre isso, era um título muito, muito, muito forte, que era: nós estamos a arruinar a infância. E eu tenho uma visão, há bocado dizíamos, eu tenho uma visão otimista, por um lado, porque acho que já há um conjunto de preocupações para isso mudar, mas por outro lado, assisto diariamente no meu trabalho e nas minhas pesquisas e aquilo que vou percebendo, que de facto nós ainda estamos muito longe de dar esse tempo e esse espaço que as crianças precisam para se poderem, no fundo, para serem elas próprias, para serem elas próprias, porque é assim, é muito esta questão. Eu, para ser, não é, competente enquanto adulto, não é? Eu também tenho que exercer essa competência enquanto eu sou criança. E isso também tem muito a ver com uma visão da infância, como uma preparação para a vida adulta, que é, mas ao mesmo tempo nós temos que nos pensar e situar que as crianças são atoras do seu próprio contexto, no aqui e no agora. Até há esta visão daquilo que é a criança cidadã, portanto, e não só, portanto, temos que dar ênfase ao aqui e ao agora,
muito mais, do meu ponto de vista, e se calhar afastar um bocadinho a nossa preocupação naquilo que vem depois. No amanhã. Apesar de estarmos aqui, sermos visionários e de olharmos também para o futuro. A verdade, Helena, é que nós vivemos numa sociedade com padrões muito, muito rígidos. Além de criou um blog da Mulher XL, em que calculo que a ideia seja precisamente fugir ao padrão de que a mulher tem que ser magra, bem feita, sem celulite, esteticamente perfeita, e em que procura de alguma forma dar espaço a outro tipo de estereótipos. É assim? Exatamente. Eu posso começar mesmo pelo começo do vlog. Por que surgiu? Surgiu em 2009. Em 2009 não se falava sobre moda plus size, que é a moda para os tamanhos grandes. Então havia uma dificuldade muito grande, ainda há uma dificuldade muito grande em encontrar roupa. Parece uma coisa um pouco fútil de ser por esse motivo, mas é aí que nós vemos como a sociedade é cruel. Só a roupa até o 42 e eu tenho que me encaixar naquilo, mesmo, não importa como, não importa se eu até ponho em risco a minha saúde. Quando dizem que um 42 ou um 38 ou um 36 que é saudável, mas para eu chegar nesse 36 é saudável esse caminho, será como que... Exatamente. Mas lá está, eles não, agora ainda mais essa preocupação sobre estilo de vida saudável, mas antigamente nem tanto, nem por isso, era mais, tu tens que conseguir chegar no 36, não importa de que maneira. E éramos constantemente bombardeadas com dietas para emagrecer. E Helena passou por isso, calculo, com esse esforço de efetivamente chegar a esses números considerados os aceitáveis? Não, nunca tive essa obsessão para ser magra. Eu acho que nunca na minha vida eu pensei, eu vou ser magra, eu quero ser magra, não importa como. Não, eu sempre senti-me bem sendo acima do meu peso. Apesar de que eu tenho o meu peso trabalha ideal. No seu blog, trabalha muito para dar o seu exemplo e sentir que de alguma forma ser uma inspiração para mulheres que efetivamente devem e podem sentir-se bem com o seu corpo, não é? Como elas verdadeiramente são. No começo nós víamos exemplos do que acontecia lá fora na moda, modelos que em Portugal não se sabia o que era. Então eu pensei, se não há nada do gênero em Portugal, por que não eu mostrar o que é moda plus size? Não me via eu como uma referência, mas sim mostrar o que faziam lá fora, no Brasil e nos Estados Unidos principalmente, porque aqui não havia nada. E depois de um determinado momento é que eu passei a perceber que eu também era uma inspiração para certas pessoas, que eu havia sido inspirada, mas que eu também inspirava. E essas pessoas viam-se, queriam também perceber como é que elas podiam chegar a esse conceito, né, de que eu também posso. A princípio sim, é por causa da roupa. Muitas vezes não temos essa noção do quanto uma roupa que nos cai bem, que seja feita para o nosso tamanho, o que é que aquilo faz na nossa autoestima. Exatamente. E nós nos percebemos também, com o passar dos anos, que as mulheres, quando elas se vestem bem, sentem-se bem, encontram roupa para o seu tamanho, elas até vão emagrecer. Por exemplo, há uma barreira muito grande de ir para o ginásio, eu não tenho roupa para ir para o ginásio do meu tamanho. Então fica aquele bloqueio do eu não vou para o ginásio porque eu não quero ser ridícula e quero encontrar roupa de ginásio gira para vestir. E agora, então as mulheres vão mais para o ginásio, as mulheres saem mais à rua, têm outra autoestima. Acho que quando essa autoestima a nível mental é trabalhada, não é? Isso se reflete no nosso corpo também. Sem dúvida nenhuma, até porque a nossa máquina é muito mais interligada entre corpo e mente do que todos imaginamos. Ibérico Nogueira, é esta procura de termos, enquanto sociedade, as pessoas procurarem um corpo perfeito que faz com que aumente o número de pessoas que procuram a cirurgia plástica, muitas vezes quando, se calhar, as dietas não funcionam? Eu acho que a nossa sociedade ocidental pressiona muito as mulheres para se sentirem jovens, bonitas e sexualmente atraentes. Mas falou só de mulheres e homens não? Ou ainda há aqui uma grande diferença? Ainda há uma grande diferença porque nós vivemos ainda numa sociedade que é muito machista. Apesar de ter havido grandes progressos, eu acho que a mulher é muito mais pressionada para ser bonita do que os homens. E para além disso, a mulher tem muitos mais outros fatores de pressão. Por exemplo, aquele estereótipo de beleza que foi criado pelos mídias, pela educação, pela família, etc., faz com que
aquela mulher considerada bonita seja a mulher que é procurada, que tem mais sucesso na escola, porque é mais sexy, porque, por exemplo, tem os seios mais desenvolvidos. É por isso que hoje em dia as miúdas, por exemplo, com 17, 18 anos, estão a pedir aos pais sempre para aumentar o peito. E isso está a acontecer, está a aumentar também o número de adolescentes que querem mexer no seu corpo? Evidente. Hoje em dia há uma procura enorme de técnicas, a meu ver, uma coisa completamente exagerada e sem nexo. Miúdas que querem aumentar os lábios, aumentar os seios, fazer lipoaspirações, aumentar as nádegas, e isto tem muito a ver com a imagem, com a pressão que os mídias fazem na criação destes estereótipos de beleza. E enquanto cirurgião plástico, o que é que pensa disso? Acha aceitável que uma miúda de 16 anos queira efetivamente fazer transformações tão abruptas no seu corpo? Eu acho que nós aqui não podemos ser muito radicais, porque claro que eu desaconselho formalmente que uma miúda jovem, antes de completar o seu desenvolvimento, seja submetida a uma intervenção cirúrgica. Mas aqui tem que haver uma intervenção muito importante, por exemplo, do psiquiatra. Aqui há uns 2 ou 3 anos atrás houve uma miúda a quem recusaram uma cirurgia plástica e que se atirou de um 6º andar, matou-se. São estas situações que têm que ser identificadas pela ajuda do psiquiatra e psicólogo, eventualmente. Sim, e Vitor Cotevio até calculou que isto tenha que ser um trabalho muito complementar. Enquanto psicoterapeuta e enquanto psiquiatra, o que é que lhe apetece dizer quando vemos efetivamente jovens que têm esta necessidade de transformar o corpo? Há de facto intrinsecamente algo que está mal dentro delas, em que elas procuram de alguma forma transformar aquilo que é mais visível para a sociedade, descurando o que está interiormente dentro delas? Há aqui 2 coisas. Uma é o extremo, que é quando há pessoas, jovens ou não, mas começa nos jovens, que podem ter claramente uma patologia identificada que se chama perturbação dismórfica corporal. Jovens com uma perturbação dismórfica corporal são pessoas que têm uma percepção do corpo irreal, porque acham que aquele tamanho ou aquele aspecto está completamente a mais. E isso visto pelos outros não é real. Ou seja, vem ao espelho uma imagem distorcida. Exatamente. É como se tivessem quase, entre aspas, muito entre aspas, uma distorção psicótica. Ou seja, vem uma coisa que não corresponde à realidade. Todos os outros veem diferente e aquele jovem vê que aquela borbulha, é claro que na adolescência passa-se por uma fase em que esta hipertrofia existe. O problema é quando isto fica de uma forma desproporcionada e mantida no tempo. Aquela borbulha, o nariz, a cara não é a cara, é só o tamanho do nariz. As mamas não são o corpo, são só as mamas. Ou as nádegas são só as nádegas. Há aqui, e quando isto acontece, há todo um conjunto de comportamentos ligados a esta perturbação, que é a procura obsessiva, comparação, podem ter menos insight ou mais insight, como nós dizemos, podem estar mais dentro da realidade ou mais fora da realidade, ter uma convicção absoluta de que aquilo está mal, por muito que lhes digam. E aqui entramos numa área, que é o extremo, que é a chamada perturbação dismórfica corporal, onde esta parte é muito complicada para os cirurgiões, porque se elas vão fazer uma cirurgia ou eles, e a seguir vão querer fazer outra. Pois, e a seguir vão pôr o cirurgião no tribunal, porque a coisa não estava feita como eles queriam. Não correu bem. E, portanto, aqui é o extremo. A outra parte do extremo é aquilo que tem a ver com uma coisa muito importante dos tempos atuais. Isto é a patologia. A não patologia é que nos tempos atuais, na tal modernidade líquida, nós todos temos uma identidade. A identidade é o quê? É a forma como nós nos conhecemos e damos a conhecer aos outros. Tem a ver com as nossas características psicológicas, com as nossas características físicas, com as nossas características culturais. Mas essa nossa identidade individual não está de alguma forma a perder-se com tantas exigências, com estes padrões sociais? É aí que eu quero chegar. Na modernidade líquida temos uma identidade fluida, ou seja, é uma identidade, como eu costumo dizer, sem esqueleto. A identidade é de dentro para fora. Quando a identidade depende da aparência, a identidade marca, ou a identidade maquilhada, isto são palavras inventadas, ou a identidade balão, que é a identidade narcísica, eu dependo só do meu narcisismo, mas o balão rebenta em alguma altura. Ou a identidade chiclete, como eu digo também, que é eu mastigo e amanhã já tenho outra identidade porque apareceu outra marca. Não sei se têm a percepção, há 2 anos existiam por ano produziam-se por ano 800 perfumes. Por ano, 800 perfumes. Passado 2 anos, estavam fora do mercado. E isto que faz correr o risco, a nossa identidade, em vez de ser uma identidade com esqueleto, é uma identidade só externa, dependendo da aparência. É uma identidade de consumo fluida. Numa identidade de consumo, a gente depende das marcas e da aparência e, portanto, queremos ficar bonitos agora, desaparece, amanhã queremos outro tipo de boniteza, outra coisa qualquer. E Nogueira, isso acontece muito, as pessoas efetivamente fazerem uma operação e depois querem fazer outra e outra e outra, porque nunca estão
suficientemente satisfeitas com o efeito que conseguem? Acontece isso precisamente nessas situações em que há aqueles síndromes de dismorfofobia. Por mais que o cirurgião procure agradar ao paciente, executar cirurgias, elas nunca vão ficar satisfeitas, porque o problema é um problema vazio interior, exatamente. não é? Agora, há muitas coisas, e há bocado estávamos a falar em redes sociais e, por exemplo, hoje em dia as miúdas que recorrem à cirurgia plástica são muito influenciadas pelos Instagrams, com influencers, que têm milhões de seguidores e que transmitem precisamente aquela imagem de beleza, o padrão, que depois vai ser chegam lá à consulta e dizem: eu não quero ficar com determinadas características porque eu gosto, mas quero ficar com as características iguais à celebridade A, B ou C. Quero os lábios de uma Angelina Jolie. Elas já vão e quero um peito com o plano operatório completamente definido precisamente pelas redes sociais. Porque calculo que seja muito difícil desmontar essa imagem e fazer perceber que cada caso é um caso, cada corpo é um corpo. O problema é que muitas destas miúdas vivem aquele vazio e sentem que pertencem a um grupo de pessoas que no fundo não conhecem, mas estão ligadas em rede, na internet, e precisam dos likes. Aliás, o colega também deve ter pacientes que, se não têm likes, entram em depressão. Pois. E, portanto, aqui a influência das redes sociais muitas vezes é muito negativa na construção da percepção de beleza que cada pessoa tem. E isto leva-nos, Frederico, à questão de até que ponto é que as redes sociais acabam aqui por deturpar a relação com o outro e a própria relação das pessoas com elas mesmas. Eu chego aí, mas primeiro queria começar pela identidade do corpo. Posso ir à identidade do corpo só para fazer aqui uma relação que me parece que é interessante, que é assim. Se as crianças e os jovens não vivem o seu corpo de uma forma multissensorial na sua infância, parece-me a mim que mais facilmente, quando chegam à adolescência, terão mais dificuldade de ter comportamentos de autorregulação para poder evitar este tipo de situações que ainda agora estávamos aqui Então, como é que nós podemos ensinar as crianças a saberem lidar com o seu próprio corpo e com as suas próprias fragilidades e limitações? A questão passa, essencialmente, por providenciar tempo, espaço, oportunidades para as crianças poderem se encontrar, crianças diferentes encontrarem-se com crianças diferentes. Isso tem muito a ver com a relação que nós, por exemplo, temos com os nossos vizinhos, com a relação que nós temos com a nossa comunidade, e criar esses espaços para as crianças, entre elas, descobrirem o seu próprio corpo através do brincar. O que é que eu quero dizer com isto? E isso entramos no seu projeto 1, 2, 3, Macaquinho do Chinês, que também tem muito a ver com uma forma alternativa das crianças brincarem e ligarem-se umas com as outras. É muito esta questão de que, se o brincar permite-me conhecer qual é que é a relação que eu tenho com o território que me é imediatamente significativo, que pode ser a casa, porque muita da brincadeira hoje em dia acontece em espaços interiores, mas se nós tivéssemos uma cultura muito mais dominante e intencional no sentido de passarmos mais tempo no exterior, eu não sei se têm bem noção, mas aproximadamente 70% das crianças em Portugal brinca menos de 1 hora por dia no exterior. Falávamos há pouco disso, deixámos de brincar na rua, não é? O conceito de brincar na rua é uma coisa completamente fora de... O conceito de brincar na rua é imperativo que seja reabilitado, porque a rua tem um conjunto de imprevisibilidades que está associado àquilo que é o comportamento do brincar. O brincar é muito uma procura por imprevisibilidade, comportamentos espontâneos, geridos pela própria criança na relação da criança umas com as outras. Se nós formos ao significado daquilo que é brincar, o termo que nós utilizamos na nossa língua, e não formos ao play, brincar tem a ver com o vínculo, com estabelecer vínculo, tem a ver com esta questão da relação, porque no fundo aquilo que nós estamos a falar é da relação. Mas não é só uma relação com o outro, também é uma relação com o espaço. E nós, por exemplo, sabemos hoje em dia que as crianças portuguesas são daquelas que, do ponto de vista
da sua independência que têm para se deslocarem de forma autónoma no território que lhes é significativo, são daquelas, num conjunto em 16 países, num estudo internacional, nós estamos em 14º e, portanto, nós temos a Finlândia e o Japão que estão no topo e Portugal está ao lado da Itália, por exemplo. Mas está, por exemplo, a falar da mobilidade, por exemplo, mobilidade de irem para a escola, aqui as crianças vão todas para a escola de carro, não vão de bicicleta, não vão a pé, e isso vai um bocadinho também naquilo da mobilidade. Agora imaginem que representação é que eu tenho do espaço da minha comunidade se eu tenho uma representação quase que fragmentada. Se nós pedirmos às crianças hoje em dia, à sua maioria, para fazerem desenhos dos espaços onde vivem, nós percebemos uma coisa nos seus desenhos, é que eles têm pouca relação uns espaços com os outros, porque eu vejo o mundo pelo vidro do automóvel ou pelo os ecrãs. Ou pelo ecrã. E, portanto, o que me parece que é fundamental é criar condições nas cidades, e isto já tem que ver com uma abordagem daquilo que é o design do espaço urbano e, forçosamente, com a questão do uso do automóvel. Do meu ponto de vista, nós vivemos numa sociedade cujo automóvel eu costumo chamar a uma motorização. É quase como se o automóvel continua a ser um obstáculo para que as crianças e as pessoas possam utilizar a rua e o espaço público. Quando nós fazemos nos nossos estudos, o primeiro aspecto que os pais indicam para não permitir que as crianças se desloquem casa-escola de forma independente e autónoma, umas com as outras, sozinhas, é o trânsito. E, portanto, quando pensamos no brincar, no território, na cidade, nós temos que forçosamente pensar nas questões da mobilidade. Sim, porque o corpo em movimento, não é? O brincar acontece em qualquer lugar. E o corpo em movimento é o que me vai dar, no fundo, a resposta que eu preciso para eu me poder situar na perspectiva daquilo de quem eu sou, com o lugar que me é significativo e que progressivamente, à medida que eu cresço, naturalmente se expande. E, portanto, parece-me a mim que, de facto, quando o desafio que temos em mãos é enorme, mas o desafio também passa por nós adultos, porque se calhar hoje em dia, se fosse feito um estudo das pessoas que vivem em apartamentos, que eu presumo que seja a maioria das pessoas, não é? Que relações é que nós temos com os nossos vizinhos? Sim, às vezes nem sabemos o nome, não é? Que tipo... Este é o aspecto físico. E o outro aspecto que é muito importante e que nós vamos desbaratando, que este aspecto, tudo na vida é sistémico, ou seja, tudo na vida acontece entre uma coisa e outra. E, portanto, também acontece entre o físico e o psicológico, que é assim que a vida é. E há uma coisa fundamental que nós não podemos desbaratar, e estamos a desbaratar, que é esta conjugação do espaço e do tempo. Porque esta sociedade lírica é mais de tempo, a outra de Sólido era mais de espaço. Sim. Esta deve estar integrada a uma coisa fundamental, que é educar, é criar um tempo e um espaço entre o desejo e a gratificação. A verdade é que hoje em dia as crianças não têm desejo. As crianças hoje em dia chegam à altura do Natal e não têm desejo. Não têm desejo, portanto têm logo a gratificação. É tudo a gratificação. E faz-se uma coisa, deixe-me só acabar aqui, rapidamente, faz-se uma coisa complicada. Queremos que os jovens, aos 30 anos, estejam em cargos de sucesso quando não treinamos a resistência à frustração. Pois. E a resistência à frustração é fundamental no processo de aprendizagem, brincando, caindo, magoando-se, chateando-se com o outro, o que for. Eu gosto muito de falar em situações práticas. Como é que é possível as crianças poderem brincar se os pais, desde que eles são bebés, lhe põem logo à frente, para eles não chorarem, para não os maçarem, uma questão egoísta e comodista, lhe põem à frente um tablet. É evidente que as crianças nascem e começam a crescer ligadas a um ecrã. E isso vai fazer com que, futuramente, as crianças não vão brincar, os pais dão-lhes jogos e ecrãs e iPads, etc. E as crianças não brincam nos jardins. É muito mais confortável para os pais. Exatamente. Mas isso é uma atitude egoísta. E sabe qual é o problema? É que isto não é só por razões psicológicas. É que isto, o que faz, qualquer coisa que representa um estímulo, aciona no nosso cérebro uma coisa que se chama o circuito dopaminérgico, que é o mesmo circuito pelo qual nós somos dependentes de drogas. E, portanto, o clicar e ter likes, eu gosto, e eu narcisicamente, por isso é que eu depreendo
deprimo quando não aguento na minha identidade que não está construída, não tem esqueleto, só tem pele, e portanto quando eu não tenho um like, como é que há um like que pode, a falta de um like pode deprimir? Cria aqui uma Pode deprimir, grande, claro, pode deprimir porque eu não tenho soft skills. Eu treino as pessoas para as competências duras, para serem bons profissionalmente, então e as outras competências de caráter, de valor, de generosidade, para GPS. não falar na dificuldade, Vítor, que é que as crianças e os adultos se centrem só numa determinada função, não é? Porque os estímulos são tantos que acabam por dispersar onde é que fica verdadeiramente a atenção das crianças e dos futuros alunos. Esse é outro desafio. Nós temos um desafio educacional que é como é que treina. É muito importante as tecnologias digitais para as crianças porque elas têm uma flexibilidade e têm uma capacidade de estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é uma grande competência, desde que não percam a competência focada. Isso para nós vai ser ótimo, porque para os homens da manhã, quando as mulheres diziam que os homens só faziam uma função ao mesmo tempo, agora no futuro os homens vão ter capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Também serão, desde que não se perca uma coisa, é que se eles não melhorarem a atenção focada, ou seja, olhar para o outro e não se esquece e ver o que é que o outro está a sentir, se ficarem só com multitasking vão ficar com um problema à mesma, que é depois eles podem não sentir empaticamente as vossas emoções. Estou a brincar. Vai sempre dar à questão da empatia. E é verdade. Nessa temática que como eu tenho filhas, eu visualizo isso tudo que vocês estão a dizer, eu estou a refletir na educação que eu estou a dar às minhas filhas. E pergunto assim, será que é a educação que eu tenho que dar para elas ou será que eu é que tenho que me educar primeiro para que eu não faça isso? Porque estamos a falar da educação das crianças, mas nós é que estamos a falhar, não são eles. Não é? O que é que nós fazemos para mudar isso? Eu acho que neste momento todos nós nos temos que educar. O ritmo é tão acelerado, a informação é tanta que nós temos um outro problema. Como é que, perante tanta informação, selecionamos a informação pertinente? E como é que ensinamos os nossos filhos a selecionar a informação pertinente? E este é um desafio, porque é tanta a informação... Com tantas fontes e efetivamente saber que eles aprendam a ter capacidade crítica. E capacidade crítica, sim, é isso mesmo. É? A educação implica a reaprendizagem do juízo crítico, a capacidade de criticar e a capacidade de fazer sínteses. Os nossos jovens podem perder a capacidade de síntese e a capacidade de focar a atenção agora na sua cara, na sua comunicação não verbal, porque às tantas já não estão. E, portanto, não há mal nenhum, ninguém aqui pretende diabolizar as tecnologias digitais, desde que calibradas com tudo o que o ser humano tem de essencial. E o ser humano é um ser para encontro. É um ser para encontro. Como dizia diz agora o Papa Francisco, a verdade é o encontro. O ser humano é um ser para encontro, é um ser de relação, é um ser comunitário, não pode ser só um ser de redes. É um ser comunitário. O problema é que a evolução tecnológica é tão rápida que é muito mais rápida do que a evolução da educação. E, portanto, há que investir muito mais na educação para tentar acompanhar esse ritmo de desenvolvimento tecnológico. Mas é por isso que, hoje em dia, quando nós temos as agendas das crianças totalmente preenchidas com uma excessiva formalização daquilo que são os processos de ensino. É o inglês, as crianças é a música, saem da escola e depois vão se envolver em 1001 atividades e temos crianças com 5 anos a fazer workshops de engenharia aeroespacial. Eu estou a brincar, mas é um pouco assim. E depois, no seu tempo livre, se nós analisarmos o que é o dia-a-dia de uma criança, elas brincam livremente, que no fundo é uma falsa redundância, porque brincar é um comportamento que é pessoalmente escolhido, né, intrinsecamente motivado e gerido pelo próprio e, portanto, elas brincam nos interstícios entre as deslocações. Muitas vezes o brincar livre, e nós utilizamos essa expressão porque temos que reforçar, surge numa procura de refúgio daquilo que é o olhar adulto, não é? Porque o brincar ajuda a criar uma coisa que para nós é fundamental para desenvolver a relação, que é o que estamos a falar, e o encontro, e a festa, que é a intimidade. Ajuda-me a criar, o brincar permite uma ancoragem física e psicológica, né? Mas ajuda-me, essencialmente, há um autor até um teórico sobre o brincar que diz que o brincar tem a ver com a produção clandestina de espaços. E todos nós temos exemplos disso. Estamos num jantar, há crianças à volta, elas procuram o seu espaço. Acontece num tempo e num espaço que é limitado e que é rodeado de algum secretismo. E o que hoje em dia nós temos é um brincar sanitizado, securitário, hiper vigilante. Eu não estou a dizer aqui que o brincar
por exemplo, num contexto que é educativo, não tenha que ter supervisão. Mas a questão da supervisão é até uma palavra interessante, porque supervisão não é estar sempre a controlar o comportamento. E se nós partirmos a palavra, é engraçado fazer esse exercício, supervisão. É uma visão. Não é de propósito, mas Visões do futuro. supervisão. Mas é muito esta questão de olhar atentamente, escutar e dar tempo. Porque, por exemplo, nas nossas intervenções, 1, 2, 3, macaquinho chinês, o que nós notamos nas escolas ou no espaço público é que muitas vezes as crianças, quando encontram os objetos, os materiais soltos que não têm um fim definido, a primeira coisa que fazem, pegam e veem um tubo ou uma caixa de cartão e dizem... Porque vocês, só para tentar aqui que as pessoas percebam o que é que falamos, usam qualquer tipo de objetos, utilizamos pau para materiais que não têm um fim definido, tubos, cartões, lençóis, plásticos, cordas, redes, pneus, tudo chama-se materiais soltos, é a melhor tradução que temos do inglês. Disponibilizamos num determinado espaço e damos a oportunidade, debaixo de uma supervisão amigável, tolerante, não é? Para as crianças poderem se envolver em brincadeiras e serem... Dê-me exemplos de brincadeiras que surgem. As crianças façam com esse tipo de objetos. Só para termos aqui uma... A sua pergunta é interessante por duas coisas. Primeiro, porque nós, quando observamos o brincar, temos muita tendência a ver o produto, quando o brincar é, acima de tudo, um processo. E eu, quando tiro uma fotografia de alguém, de uma criança a brincar, não é? Toda a gente, não é? Quando nós vamos às nossas memórias daquilo que é o brincar, todos nós temos essas fotografias, não é? E vemos o produto. Mas o que interessa no brincar é o processo. Mas eu posso lhe dar um exemplo, por exemplo, claro. Uma criança, quando encontra um grupo de crianças, e quando encontra uma caixa de cartão e um lençol, é muito provável que façam um esconderijo, o seu esconderijo. Mas eu também já vi muitas crianças a pegar numa caixa de cartão e num lençol e fazer uma coisa totalmente imprevisível da lista de possibilidades que eu posso constatar. Portanto, por exemplo? E aí, por exemplo? Não sei, mas imagina, por exemplo, eu já vi uma criança dentro de uma caixa de cartão, né, com umas tampinhas e temos, por exemplo, uma fotografia e ela está assim com um olhar perfeitamente concentrado, imersivo, refletido naquilo que é um comportamento tão simples que é estar dentro de uma caixa e estar a segurar uma peça. Eu não faço ideia do que é que ela está a fazer. Mas... Então, deixa-me só perguntar, enquanto psicoterapeuta, qual é a leitura que faz disto? Nem é uma questão de leitura isolada de uma coisa, é outra coisa, que é a supervisão que isto traz. Porque assim, não há forma de educar crianças sem elas não terem a oportunidade de sonhar. Se nós matamos o sonho, matamos a raça humana. A vida são coisas duras, mas a vida é prosa e poesia. Se nós repararmos, uma nuvem é vapor d'água, mas é história encantada. Uma lágrima é líquido químico, mas é profundidade e intensidade de sentimentos. É isto que é a vida. Não podemos matar. Falou o colega ali de uma coisa fundamental, que dizia que brincar é um comportamento intrinsecamente motivado. Está a dizer uma coisa fundamental até em termos técnicos, porque a capacidade de eu ter motivação intrínseca, nós vivemos numa sociedade que é mobilizada por motivação extrínseca, punição ou recompensa. A motivação intrínseca é o que me dá a autoperceção de competência, de que sou capaz, que a coisa me dá gozo, que eu me realizo, que eu me satisfaço, que eu tenho estados de fluxo, como dizia o Miai Csikszentmihalyi, estou a fazer uma coisa, que é o que as crianças fazem e a gente perde, e passou 3 horas e eu julgo que passou 1 minuto. Então, de tal maneira a satisfazer-me, que é o estado de fluxo. Não podemos matar nas pessoas a capacidade de estado de fluxo. E, portanto, o brincar, o encantamento que nós perdemos. Quantas vezes a gente olha para coisas e vulgariza as coisas. Quando as crianças se encantam com o tubo ou com aquele joguinho, está encantada, está bem. Exatamente. Porque a capacidade de se encantar é a capacidade de criar, é a capacidade de inovar no futuro. É evidente que vai ter na vida coisas duras, tem a prosa, mas a vida é prosa e poesia. Por isso é que eu gosto de Miyakoto, não é? Que faz prosa poética. Lane, falando aqui um pouco também sobre as expressões, e falávamos das redes sociais, temos também as revistas lifestyle. Até que ponto é que esse tipo de pressão que é exercida sobre as pessoas, sobre homem, mulher neste caso, acabam por condicionar a sua forma de estar na vida?
muda completamente. Porque E também a forma como nós próprios olhamos para o nosso corpo, não é? Exato. Dando Para a um nossa exemplo identidade. do que aconteceu em todo esse processo, já vai fazer 10 anos da criação do blog, é que o meu padrão de beleza também mudou com todos esses anos. Eu já não consigo ver beleza numa mulher esquelética numa capa de revista, mas se eu olhar uma modelo plus size com uma roupa gira ou em fato de banho, eu vou achar aquilo belíssimo e eu vou querer ser mais parecida com ela possível. Já é outro padrão. E há um padrão dentro da própria moda plus size, que é a mulher gorda, mas a mulher gorda com cintura sem barriga. Então há também isso, nós tentamos quebrar mais uma vez isso também, porque os corpos não são um padrão, não se molda tão facilmente. Tem mulheres que têm mais barriga, tem mulheres que têm mais peito, tem mulheres que têm mais anca. Por isso também é tão difícil fazer moda para os tamanhos grandes, porque não é só aquele corte. E também não ser aquele corte muito conservador, não é? Exato. A mulher que tem um peso acima do que é considerado normal também pode gostar de um estilo moderno, roupa mais justa, jovem, não é? Roupa mais justa. Sim. E lá está, nós queremos mostrar que uma mulher gorda também pode se vestir dessa forma mais sexy, com mais confiança também, não só aquele típico saco de batata, que eu acho que isso formata muitas pessoas. Eu vou me esconder porque eu estou acima do peso, vou me esconder o máximo possível, vou procurar uma roupa mais larga possível e sem formas para que ninguém me veja, que ninguém me critique aquilo como eu estou agora. É mais dentro desse senso. E no sentido oposto, está a falar do esconder, aqui olhando para o lado da exibição. Vítor, o que é que leva as pessoas, até porque o Frederico falava muito da questão da intimidade, o que é que leva as pessoas a abrirem mão da sua privacidade e muitas vezes partilharem a sua intimidade nas redes sociais com um público anónimo e desconhecido? Essa é uma questão que de facto cada vez acontece mais e é complexa, não é? Que é a capacidade que as pessoas têm ou não têm ou vão aprendendo daquilo que é gerir e valorizar a sua própria intimidade e o que isso representa e gerir isso com as suas inquietações. Ou seja, todos nós, a nossa autoestima também é dada pela estima dos outros em relação a nós. E se a nossa autoestima ficar muito dependente do exterior, o risco que eu tenho narcisicamente de me expor, porque aí eu tenho um reforço mais imediato e mais superficial, porque verdadeiramente numa relação mais profunda eu tenho a parte boa e a parte chata das relações. Tenho aquilo que é bom e aquilo que é duro, e às vezes o que é duro, na tal modernidade líquida, parece que se tolera menos. O ser humano está menos tolerante para aquilo que é aguentar, e até os padrões das relações vão tendo isso, está menos tolerante para aquilo que é aguentar coisas que também precisam de resistência à frustração. E nas redes sociais só o lado bom da coisa, não é? Temos sempre o nosso ângulo melhor, com certeza, os não é? nossos sentimentos melhores. Sem dúvida, o Zygmunt Bauman, que tem 80 e tal anos, dizia assim, um aluno dele chegou ao pé dele e disse-lhe, eu tenho 500 amigos. Ele disse, mas que diabo, mas eu tenho 80 e tal anos, eu só tenho 3. E portanto, estes amigos que não nos interpelam, que não nos questionam verdadeiramente naquilo que são as nossas entranhas, obviamente fazem, porque o ser humano precisa de reconhecimento. Vamos lá ver. O Hegel dizia que a necessidade de reconhecimento é o motor da sociedade. E esse é um risco. Se saltássemos disto para aquilo que é a necessidade que as pessoas têm de depois terem esse aporte narcísico do exterior, para no fundo andarem a viver a balões de oxigênio. Mas esse reconhecimento em relação a quê? Pseudo. Há coisas muito vagas, não é? Muito fúteis. Com certeza, porque não há o conhecimento do outro, mas o conhecimento do outro precisa da intimidade, e na intimidade eu corro riscos. E, portanto, eu posso não ter ou não sentir capacidade de correr riscos e ter medo de os correr. Se eu tenho medo, eu vivo daquilo que é a minha aparência, porque ela me dá um suporte transitório, mas que vou alimentando progressivamente. É? E aí a aparência, pegando Ibérico Nogueira, é verdade que a profissão de cirurgião plástico acaba também por estar aqui a ser alvo de um enorme imediatismo, digamos assim. Eu realmente vejo hoje em dia com pena que a cirurgia plástica se tenha transformado, principalmente na sua vertente estética, num verdadeiro circo mediático, em que, infelizmente, alguns colegas utilizam os seus pacientes para os exibirem em revistas, etc., como troféus de caça. Acho isso uma atitude extremamente degradante. No fundo, utilizam, digamos,
o estado de necessidade das pacientes, são pessoas que por algum motivo não querem ou não podem pagar as cirurgias, fazem contratos em que elas permitem que os seus resultados sejam exibidos, e isto torna-se realmente, tornou a cirurgia estética num verdadeiro, uma atividade mercantilista, mercenária, etc., e com a qual eu não concordo, e acho que estava na altura de... Este toque é importante. Esta coisa da sociedade mercantilista, neste momento, mercantiliza-se tudo. E mercantilizam-se os valores até, não é? Porque pode acontecer, por exemplo, no Senado, nos Estados Unidos, estar-se a parar lá alguém, bem, enquanto a pessoa não vai para depois guardar um lugar para ir defender uma coisa democrática lá dentro, não é? E, portanto, mercantiliza-se tudo. E eu costumo dizer, uma sociedade que mercantiliza tudo, é difícil ter um registro ético. E, portanto, trocamos uma sociedade cívica por uma sociedade cínica. Claro. Este é o risco. A sociedade deve ser cívica, é trocada. Numa sociedade que mercantiliza tudo, não é possível haver ética. Se tudo é mercantilizado, claro que há negócio, claro que há consumo, claro que estamos numa sociedade de consumo, com certeza. Agora, uma coisa é consumir, outra coisa é ser consumista. E como é que se faz encontramos esse equilíbrio, não é? Como é que encontramos esse equilíbrio? E é aí que é muito difícil, porque aí é um desafio à sociedade, a cada um de nós e à sociedade. E é um desafio, se eu quisesse dizer de uma forma simbólica, e utilizando um provérbio chinês do tempo do Confúcio, dizia assim: se nós queremos planear coisas, diz o provérbio, a 1 ano semeamos milho. Se nós queremos planear a 10 anos, plantamos uma árvore. Se queremos planear a 100 anos, educamos as pessoas, formamos as pessoas. E isso leva tempo, não é? Leva. E a questão do que é saudável, muitas vezes, Ibérico Nogueira, há aqui o risco entre o que é saudável passar depressa a tornar-se uma obsessão, como a obsessão de se querer ter uma aparência e um corpo perfeito, seja isso o que realmente for. Eu acho que essencialmente tem que haver bom senso. Eu acho que a cirurgia estética pode ser um aliado muito importante dos pacientes. Nomeadamente para a autoestima, porque efetivamente a transformação que existe nas pessoas quando efetivamente vêem bons resultados naquilo que faz nelas, tem muito a ver com a autoestima, não é? Claro, e com a forma como elas se Tem, por exemplo, uma mulher que teve, por exemplo, 3 gravidezes, obviamente que sofreu grandes alterações no seu corpo. Isso pode provocar, digamos, uma diminuição da sua autoestima, dificuldades na sua relação conjugal, etc. É aí que a cirurgia estética pode ter um papel muito importante na reconciliação do paciente consigo próprio. E como é que sim? Uma coisa que eu acho que acontece muitas vezes também, quando uma mulher está mais gorda e resolve emagrecer e coloca aquele antes e depois nas redes sociais a dizer, e todo mundo começa a colocar parabéns, 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 porque a pessoa emagreceu 20 ou 30 quilos e a pessoa sente-se bem na autoestima dela. Passado 1 mês ou 2 ela volta a engordar aquilo tudo, e onde é que fica a autoestima? Sim. A autoestima é uma coisa que temos que trabalhar sendo gorda, sendo magra, sendo alta, sendo baixa. Efeito ioiô, não é? E eu sei aquele meu valor independentemente do meu peso. E eu sei que se eu emagrecer eu vou continuar mesmo bem mentalmente, se eu engordar eu também vou continuar bem mentalmente. É como fazer uma cirurgia estética. Eu posso fazer cirurgia e passado alguns anos já não está naquele nível inicial. Eu vou me sentir mal por aquilo. E não tem nada a ver com a cirurgia em si, mas como eu me sinto por dentro, mentalmente. Se eu não estiver bem a esse nível, não adianta emagrecer ou fazer cirurgias que não vai adiantar. Não vai adiantar. É como já disse Jô Soares, ele dizia que entre engordar e emagrecer já tinha perdido e engordado mais de 1 tonelada. No efeito ioiô, sempre a mudar. Então ele não se comparava com... Preciso fazer uma interrupção em relação à obesidade. Eu acho que a obesidade deve ser combatida pelos malefícios que pode trazer, problemas cardiovasculares, problemas do aparelho locomotor, etc. E, portanto, eu acho que a obesidade não deve ser tratada com cirurgia estética, nem com cirurgias plásticas, mas sim com nutrição apropriada e com uma educação sobre, digamos, os malefícios que podem estar ligados à obesidade. E Vítor, como é que a pessoa mentalmente lida, nomeadamente com mudanças abruptas do corpo, não é? Porque vai fazer uma cirurgia, nomeadamente os mais jovens, não é? Têm maturidade para conseguirem lidar com as mudanças abruptas que efetivamente vão surgir no seu corpo? O que eu digo em relação a isso respondo-lhe assim, o cérebro dos jovens, o cérebro executivo, que é o que está aqui atrás da testa, o cérebro executivo é aquele que tem a ver com medir os prós e os contras, tomar decisões, avaliar os riscos, só está
completamente desenvolvido aos 21, aos 22 anos, o cérebro executivo. Portanto, dito isto, significa que os pais e os educadores não se podem demitir da responsabilidade de educar e ajudar a pensar enquanto o cérebro executivo não está feito. Porque senão os jovens não fazem disparates só por causa das hormonas. Fazem porque o cérebro executivo arriscam, vão sem capacete, arriscam porque o cérebro executivo não tem essa percepção ainda de quais são os riscos. Sim, não tem a noção do risco. Dito isto, é muito importante, e há bocado deu um exemplo complexo, que é de uma jovem que se atirou porque não fez a cirurgia plástica, é muito complexo. Como é que nós nos conseguimos colocar de forma a, com um acompanhamento adequado, tentamos saber se para aquela jovem aquilo que ela quer fazer é aquilo que é adequado, e nem todos os jovens têm essa percepção. Eu lembro-me que há uns anos atrás, não tinha a ver com uma cirurgia estética, em que uma jovem de 15 anos me dizia assim: os pais tinham possibilidades e estavam num outro país, e ela foi colocada aqui com uma ama, e ela dizia, que eu nunca mais me esqueci, foi há muitos anos, ela dizia-me isto: se eu amanhã quiser ir à China porque me apetece, eu sei que amanhã tenho bilhete e vou para a China. E depois dizia-me assim: só que eu não sei, ela estava lá por alguma razão, estava na minha consulta, só que me dizia, tinha esta capacidade, dizia-me assim: só que eu não sei se era importante eu ir à China. Eu achava que era mais importante os meus pais perceberem, ajudarem-me a pensar se era importante para mim ir à China agora. Disse ela espontaneamente. E, portanto, a China aqui pode ser a cirurgia estética em relação às idades. E é importante, efetivamente, aqui, quando estamos a falar de adolescentes... E o cérebro executivo, às vezes, não é aos 21 anos, às vezes vai até aos 40. Sim, a idade mental é uma coisa muito relativa, mas é importante, efetivamente, como dizia o Vítor, que tu viu, que os pais estejam dentro da decisão, de uma decisão destas que traz tantas transformações. Eu acho que é fundamental. E é fundamental que o cirurgião saiba, e que isso é uma coisa que vem um bocadinho com a experiência, saiba avaliar até que ponto uma cirurgia possa ou não ter alguma vantagem, vá ao encontro da imagem que o paciente tem do resultado. Porque muitas vezes as pessoas têm expectativas completamente irrealistas e podem ser completamente frustradas com o resultado de uma cirurgia que não lhes proporciona aquilo que elas estão à espera, é recuperar um namorado que perderam, ou um marido que se divorciou, etc. E isso pode se tornar um grande problema para o cirurgião. E, portanto, essas situações têm que ser avaliadas caso a caso. E é muito duro os pais dizerem que não, mas não têm alternativa. Eu lembro-me de um caso real, e que tem alguns anos, de uma jovem que depois vi passado 10 anos e que ainda não tinha 18 anos e se fixou que tinha que mudar o peito, e era filha única, era uma jovem, não tinha nada para mudar no peito, achava eu, porque é uma jovem muito engraçada, mas fixou-se ali e queria mudar o peito, e os pais não tinham a mínima capacidade de contrariar a jovem, não eram capazes de dizer não, eram o que a menina queria, iam atrás. Foi-lhes dito N vezes, aparece-me depois já ter feito uma cirurgia, depois não estava satisfeita porque estava já a pensar na segunda, porque não estava tal qual queria, depois via passado 10 anos, e eu não acreditei que aquela jovem era a jovem bonita que eu tinha conhecido com a idade que tinha. Completamente diferente, sim. Estava completamente diferente. Estava uma velha com menos de 30 anos. E aí, pegando nas palavras do Vítor, é de facto importante a capacidade de saber dizer não. É importante a capacidade de saber dizer não, e os pais e os educadores devem saber dizer não, e sem sombra de dúvida, mas também devem fazer um esforço para que, efetivamente, as crianças, neste caso, possam descobrir por elas o que é o correto e o que é o incorreto, e lidar com essas consequências. Por exemplo, e estávamos a falar aqui da questão da função executiva e do facto de chegarmos ali aos 21, 22 anos e depois isso ainda se estar a desenvolver. Nós sabemos que o brincar tem uma relação direta com o desenvolvimento das funções executivas. Isso é inegável, há toda uma investigação que no fundo reforça isso. E então, por isso, durante muito tempo, o brincar tem sido utilizado em contextos educativos como forma das crianças aprenderem. Portanto, eu uso o brincar e aprendo através do brincar. Tudo bem. Mas depois há o outro lado, que é o brincar, as crianças aprendem enquanto brincam. E o enquanto é muito mais focado no aqui e no agora. E o aqui e o agora, não é? Para isso acontecer, eu costumo dizer, as crianças não brincam com o ar. Precisam de ter recursos, precisam de ter contacto com elementos que os ponham em causa, nomeadamente, e o que eu vou dizer pode ser um bocado controverso, que coloquem até um pouco em risco
a sua sobrevivência. O que é que eu quero dizer com isto? Situações onde possam, eventualmente, potencialmente, até se possam, por exemplo, vir a magoar. Onde há esse risco, nós chamamos a isso tipo de brincar arriscado. E há 6 categorias, mas basicamente é quando há esta sensação de cócegas na barriga, que é aquela coisa de, é a mistura perfeita entre a emoção e a liberdade que eu sinto no fazer. E eu, com essa tentativa e com essa ação, com esse comportamento que eu vou ter, eu vou poder, estou a criar uma oportunidade para aprender pela tentativa e erro, pela consequência da minha ação, não é? E não o fazer coloca em risco essa minha capacidade de desenvolver a tal resiliência e coloca em risco a capacidade de eu ir desenvolvendo, para ligar aqui um pouco àquilo que estava a ser dito, este sentido de essência, a minha essência, não é? A aparência, claro que é importante, mas eu, para poder lidar com a minha aparência, eu tenho que aprender o que é a minha essência. Exato. E eu parece-me que na sociedade, na modernidade líquida, nesta idade, nós estamos muito mais preocupados com a aparência. Sim, do propriamente do conteúdo, mais com o pacote do que o conteúdo, não é? Do que propriamente com aquilo que é a nossa composição interna, que é sempre uma relação do interno com o exterior. Há quem diga até que o brincar, assim, numa perspectiva mais filosófica, é um comportamento intra-ativo. E é interessante esta noção do intra, porque vem de dentro, e o ativo na relação. Mas há aqui uma questão que não falámos, que me parece fundamental, que é o prazer. É que o prazer, e é isso que, por exemplo, as brincadeiras arriscadas, em algumas crianças que procuram isso, as crianças são diferentes e procuram consoante as suas necessidades, e é por isso que o ambiente tem que oferecer diferentes possibilidades para eu dar resposta àquilo que eu preciso no momento. Agora, isso levanta-nos aqui questões, que é, então, e se a criança se magoa? Então, e se a criança fica com os joelhos folados? E depois, quando nós vamos aos estudos e, por exemplo, percebemos que em ambientes onde há mais brincadeira de risco, há menos acidentes. Portanto, ou seja, nós a dada altura, é quase como que, para vivermos em segurança, nós temos que arriscar. O João dos Santos, que foi um grande médico, ele começou por ser professor de Educação Física e depois tornou-se psicoterapeuta. Ele dizia que, de facto, o ser humano evolui nesta relação dizia muitas coisas, mas entre elas esta relação do que é da autonomia, da segurança e da autonomia. Portanto, é nesta regulação. E quando eu estou a dizer que as crianças precisam de contextos arriscados para brincar, eu não estou a dizer que os contextos não têm que ser seguros, mas eu estou a falar de uma segurança que é uma segurança emocional. E isso é fundamental. Ou seja, é diferente uma criança correr riscos do que pôr uma criança em risco. São coisas diferentes. E a criança tem que correr riscos. Até por uma razão civilizacional. É só olhar para o mundo atual e perceber que ele oscila entre a nossa necessidade de segurança e liberdade. Se eu não ensinar uma criança a gerir a sua própria liberdade, essa criança adulta pode precisar de estratégias securitárias. Se precisa de estratégias securitárias, qualquer ditador lhes dá. Qualquer populista lhes dá, porque o ser humano precisa de segurança. Se não aprendeu a gerir a sua liberdade de forma calibrada, qualquer populista faz a regimentar, porque vai proteger alguém que não aprendeu a gerir a sua liberdade. E, portanto, mesmo em termos civilizacionais, e quando nos projetamos na visão do futuro, é disto que estamos a falar. E eu vou aqui correr um risco de pedir só e perguntar se alguém da assistência se gostaria aqui de colocar uma ou duas questões aos nossos convidados. Temos apenas 5 minutos para cumprir prazos, mas eu gostava efetivamente que isto pudesse ser uma conversa mais participada. Ok, muito obrigada. Então eu tenho aqui 2 questões, basicamente. Uma é, quando a criança não teve possibilidade de correr esses riscos de brincar com muitas crianças, a não ser na escola, e mesmo assim pouco, porque não era muito dada a esse tipo de coisas, quando chega à adolescência, o que é que se pode fazer? E em segundo lugar, quando a criança está muito dependente das novas tecnologias, da internet, etc., e se torna difícil conseguir arrancá-la a esse meio,
se conhecem alguma empresa que faça algum tipo de coisas nas férias que seja mais natural, ou seja, que não se deitem às tantas, que não haja telemóvel, que haja alguma coisa que seja na natureza, em que as crianças possam brincar como antigamente, mas ao mesmo tempo que não seja brincadeiras muito infantis, precisamente para a adolescência, que é o que eu estou a pensar nos últimos dias. Eu tenho que arranjar alguém, tenho que fazer isto, porque para não correr novamente o risco de, quando começarem as aulas, novamente ser o drama de ficarem até às tantas e eu a tentar arrancar as coisas. Exato. E vou desligar a internet, e depois cria-se uma animosidade e uma dificuldade de gerir as questões em casa. Portanto, são duas questões. É possível reverter essa dificuldade, apesar de tudo o que lhe foi dado, a criança não desenvolveu isso, e depois se há alternativas no mercado. Obrigada. Aproveito, faz se calhar já a segunda. O senhor também quer fazer alguma pergunta? Muito rapidamente. Não, eu ia um pouco nesse sentido, porque esta situação do brincar, não é? Entrou em falência a partir do momento em que a sociedade cresceu, e a sociedade pode crescer para muitos caminhos, não é? E pode fazer ou não fazer aposta na juventude, não é? E esta juventude, neste momento, tem um caminho. É difícil traçar qual será o futuro médio, longo prazo, mas ele pode ter compromissos que não são, digamos assim, vinculativos com este tipo de brincar do passado, dos nossos pais e dos nossos avós. E é isso que me preocupa, porque nós não deixamos de ser humanos, não somos propriamente uma máquina com um botão nas costas que liga e desliga quando a coisa não corre bem ou corre bem. Portanto, é isso que me preocupa, é isso que eu gostava de saber, se da vossa parte há essa noção no dia-a-dia, no contacto e na vivência com pais e alunos e adolescentes e mesmo já trabalhadores jovens, que deem este sinal de importância que temos de dar neste momento, assim como as questões climáticas. Não podemos deixar para amanhã aquilo que tem que se começar a resolver hoje, que é o futuro. Muito bem. Frederico, quer responder? Em relação aqui à primeira questão de reverter a dependência da tecnologia, eu até estava à espera ali que o Vítor também desse aqui uma chega. Primeiro, deixar aqui uma questão clara: não há receitas. Isto eu acho que é preciso ter assim em consideração. Agora, em relação aos adolescentes, e nós de facto temos andado a estudar e concentramos-nos muito os nossos estudos naquilo que é a primeira infância e os adolescentes. Até há um autor que fala na The Lost Age, a idade perdida, porque damos muita ênfase àquilo que acontece na primeira infância e depois, quando se chega ali à idade da adolescência, temos dificuldade em gerar algumas respostas. O que eu posso dizer em relação a isso é que os adolescentes precisam de ter comportamentos desafiantes e precisam de exercer essa competência que é lidar com o risco. E, portanto, como há bocado se falava aqui que tem que haver às vezes algumas políticas em casa, se quisermos, não é, para reduzir o consumo de uso digital, e isso é uma responsabilidade, como dizíamos aqui há bocado, que não é só do adolescente, mas é uma responsabilidade do contexto que é familiar. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que fazer uma reflexão sobre o nosso próprio comportamento, não é, quando estamos na presença e quando estamos com os adolescentes. Será que nós próprios também não transmitimos a nossa dificuldade que temos de fazer este corte com as tecnologias, de fazer este corte com o responder constantemente a impulsos, o ter o telefone sempre num sítio que está disponível, o estar sempre disposto para ir ver se chegou mais um e-mail, quando na verdade, na maior parte das vezes, não há assim grandes revelações, assim, não tão grandes, não é? Será que eu acho que o primeiro exercício começa por aí. Depois, o outro exercício é, de facto, nós temos que criar contextos para ouvir e para perceber o que é que aquele adolescente ou aquela adolescente precisa e necessita. E
E eu, por exemplo, porque o exemplo tem que vir de cima, não é? Tem que vir. Eu, por exemplo, eu quando vou a um skatepark, quando vou a um skatepark e vejo, por exemplo, adolescentes ligados às tecnologias, mas vejo adolescentes, por exemplo, a utilizar o skate, a andar em half-pipes, a ter comportamentos que se percebe claramente que são comportamentos de desafio e de conquista de risco e de autonomia, eu percebo que há ali uma espécie de equilíbrio. Portanto, nós na verdade temos que pensar numa nova concepção de espaços de jogo e de recreio, era aqui que eu queria chegar, para os adolescentes. Existe um conceito que cá ainda não foi introduzido, mas nós havemos de chegar lá. Eu irei fazer os possíveis, essa é uma das bandeiras pelas quais eu me tenho andado a bater, que é o conceito daquilo que é um Adventure Playground, que são espaços onde os adolescentes também podem ir e onde realmente há espaço para fazer brincadeiras desafiantes, arriscadas e apropriadas ao seu nível de desenvolvimento e onde no fundo são espaços comunitários. Em relação a opções para, como falou, em empresas ou associações, projetos, em Lisboa e na zona de Lisboa e mesmo na zona de Sintra e espalhadas pelo país, começam a haver muitos projetos e muitas iniciativas viradas para jovens e para crianças, no sentido de aumentar o contacto que têm com a natureza. E eu parece-me que a mim esse talvez seja um caminho muito, muito interessante para nós podermos tentar reverter essa tendência. Já fizemos mas alguma coisa também. Mas não lhe consigo efetivamente responder melhor. Exatamente, ainda temos muito que fazer, já fizemos alguma coisa, ainda temos muito para que fazer. Muito obrigada aos 4 pela vossa presença neste painel. Foi um prazer ter-vos connosco e, de facto, partilharem aqui as vossas visões sobre o que é isto da vida saudável. Obrigada. E obrigada também pela vossa atenção. Obrigado. Boa tarde.